Meu nome é Melissa, tenho 21 anos, sou artista plástica, natural de São Paulo. Eu brinco dizendo que eu nasci no meio da arte, respirando arte. Eu sou filha e sobrinha de artistas plásticos, então sempre esteve presente. Eu cresci vendo tanto meu padrinho quanto meu pai pintando e aquilo sempre esteve no meu coração. Mas eu comecei a, de fato, estudar, procurar saber mais, me aprofundar no que eu fazia durante a pandemia, que eu tinha um pouquinho mais de tempo. Foi um momento que eu tava buscando mais ao Senhor e Ele começou a me dar muitos sonhos e eu queria colocar aquilo, fazer algo de uma forma que eu conseguisse eternizar. E aí que entrou a arte, os quadros. Então todos os meus quadros são algo que o Senhor tá falando comigo e eu procurei uma forma de eternizar aquilo que Ele tava falando comigo, sonhos que Ele tava me dando, e a arte entrou nisso. Fazer o workshop pela primeira vez foi muito legal. Eu confesso que antes eu tinha ficado muito nervosa, mas no dia de ver o pessoal tão empolgado, de ver como que tava o esquema aqui, eu fiquei muito feliz. Eu terminei assim com um sentimento de gratidão, porque foi muito gostoso. Todo mundo falou que gostou, que aprendeu bastante. Era isso que eu queria. Que não fosse só um tempo de cuidar só da saúde mental e de ter um tempo pra si, mas que fosse de fato um aprendizado que desse pra levar no dia a dia. Nossa, fiquei feliz demais. Foi muito, muito, muito incrível. Meu processo criativo é muito sensível e é muito singular. É sempre voltado pro Senhor. Então eu sempre oro antes dos meus projetos, antes de pintar. Eu quero sempre eternizar isso que o Senhor tá falando pra mim. Então são sonhos, são visões, é algo que o Senhor revelou através da palavra. E posso dar o exemplo mesmo desse quadro aqui. Quando o Pedro me deu a oportunidade de fazer o quadro, não era só com o logo da Sens. Eu orei e eu perguntei pro Senhor o que Ele queria revelar para esse lugar, revelar para as pessoas que estivessem aqui, pro próprio Pedro. E foi onde o Senhor falou sobre o caráter dele, o caráter criativo dele, a realeza do Senhor, a soberania do Senhor. E eu retratei justamente isso nas cores. Então, o dourado, a realeza, o azul, aquela parte mais espiritual. Então, o cordeiro, eu quis trazer essa parte sensível, mas poderosa de Deus. Muita gente fala que a tela em branco é muito assustadora, só que eu posso dizer que pra mim não. Todos os meus quadros, todos não, a maioria deles vem na minha cabeça. Então é como se eu estivesse pintando, como se fosse um projetor e eu só fosse passando em cima. Então o Senhor já me dá o quadro pronto, eu só começo, eu não consigo explicar como é, porque é muito doido. Então eu só começo, ou pego uma tinta, o Senhor vai falando na minha cabeça de forma muito, muito audível. E eu só vou pegando as tintas, eu até brinco falando pros meus amigos que eu não sei como eu faço as telas, porque eu nunca estudei sobre, eu nunca fiquei... Claro, eu tive um momento ali que eu fui me aprimorando, só que parece que nasceu comigo. Então tem coisas que eu não sei como eu fiz. O próprio leão, que foi o meu primeiro quadro, eu até hoje não sei como eu consegui fazer. O cordeiro eu não sei como eu consegui fazer, é mesmo o Senhor vai me falando como que eu faço, o que eu tenho que usar, o que falta. Então, por isso que eu falei que é muito singular. As minhas maiores inspirações é o Van Gogh, acho que dá pra ver. Então, eu sempre gostei muito das pinceladas dele. A arte dele, pra mim, é muito singular. As pinceladas, ele sempre foi fora da curva. Então, desde criança, tanto que o meu primeiro quadro que eu fiz, a minha primeira releitura, foi no primeiro ano. Foi um quadro dele, e daí pra frente eu comecei a, vamos dizer assim, acompanhar, né? Ver os quadros dele, as técnicas, e foi me chamando a atenção. Mas eu posso dizer que o meu maior, assim, é o meu pai e o meu padrinho. Eles me ensinaram muito do degradê, eu amo fazer degradê. Todas as minhas obras têm alguma coisa assim, e eu posso dizer que o meu lado mais técnico vem deles mesmo. Tanto os detalhes de vários pincéis diferentes, o jogo de cor, o contraste, veio deles. Agora falando um pouco do quadro e do processo criativo dele, da onde veio as inspirações, o porquê das cores, eu escolhi o azul para simbolizar a parte sobrenatural do Senhor, o dourado, a realeza. Então até os arabescos, assim, uma pegada mais pinturas católicas. Então essas cores mais pastéis, o branco, o azul claro, é para simbolizar que o Senhor não é só um cordeiro frágil. Mas se a gente for ver, as formas que eu coloquei a pincelada, a própria face dele e o contraste das cores, a gente consegue ver e entender que o Senhor também é soberano. O Senhor é Senhor. Daqui 3 anos eu me imagino continuar trabalhando com arte, porque eu uso em consultório e eu tenho visto uma melhora bem significativa dos pacientes. Então, trabalhar com crianças e jovens não verbais,
através da arte tem sido maravilhoso. Então, algumas crianças que não se comunicam estão começando a se comunicar através da arte, na própria comunicação alternativa. E também pretendo fazer outras galerias, de fato conseguir me aprimorar mais, ter mais técnicas, produzir mais trabalhos e continuar revelando o caráter de Cristo e fazendo ele conhecido através da minha arte.